Cronos Nexus, o mundo além do tempo, por Soul Hunter. Em um universo paralelo não muito distante do nosso, existe um planeta chamado Cronos Nexus. Aqui, a humanidade evoluiu de maneiras surpreendentes, desenvolvendo habilidades e tecnologias que desafiam nossa compreensão atual. Comunicação sináptica. Os habitantes de Cronos Nexus não se comunicam através da fala ou escrita como conhecemos. Em vez disso, utilizam uma tecnologia revolucionária chamada sinapses quânticas. Pequenos implantes neurais permitem que as pessoas transmitam pensamentos, emoções e até memórias diretamente de uma mente para outra. Olá, viajante do tempo! Bem-vindo a Cronos Nexus. Sinta-se à vontade para explorar nossas mentes e culturas. Viagem no tempo, um dom e uma responsabilidade. Talvez a característica mais fascinante dos habitantes de Cronos Nexus seja sua habilidade inata de viajar no tempo. Cada indivíduo nasce com a capacidade de visitar seu próprio passado e vislumbrar fragmentos de seu futuro. No entanto, uma lei cósmica imutável os impede de interferir nos eventos que testemunham. Sociedade diversa e harmoniosa. Cronos Nexus é um caldeirão de diversidade. Sua população inclui, parágrafo, os Eternos, indivíduos que escolheram viver indefinidamente em um único momento do tempo. Parágrafo, Crononautas, exploradores dedicados a mapear as complexidades do fluxo temporal. Parágrafo, sincronizadores, especialistas em alinhar eventos através de múltiplas linhas temporais. Parágrafo, arquivistas do tempo, guardiões da História, tanto passada quanto futura. Um dia na vida em Cronos Nexus. Acompanhemos Zara, uma jovem cronoalta, em seu dia típico. Zara acorda e sintoniza sua mente com o fluxo temporal do dia. Ela decide visitar brevemente seu eu de 5 anos atrás, relembrando a emoção de seu primeiro voo temporal. Após o café da manhã, Zara participa de uma reunião de trabalho, onde os participantes compartilham não apenas ideias, mas experiências vividas através da sinapse quântica. O projeto do dia: otimizar o tráfego da cidade analisando padrões de movimento através dos séculos. Durante o almoço, Zara se conecta com amigos de diferentes épocas, compartilhando uma refeição virtual que transcende o tempo e o espaço. É tarde. Ela dedica algumas horas ao seu trabalho voluntário no Arquivo Infinito, catalogando eventos históricos testemunhados em primeira MO por viajantes do tempo. Ao anoitecer, Zara relaxa assistindo a um filme temporal, uma experiência imersiva que permite ao espectador vivenciar eventos históricos de múltiplas perspectivas. Reflexões finais. Em Cronos Nexus, o tempo ser uma priso, mas uma tela em branco. A sociedade aprendeu a valorizar cada momento passado ou futuro como parte de um todo maior. Enquanto enfrentam desafios únicos, os habitantes deste mundo paralelo nos lembram da importância da conexão, da compreensão e da responsabilidade que vem com o conhecimento. Lembre-se, viajante, o tempo, um rio com meros afluentes. Navegue com sabedoria e respeito. Prisma Styria. Conexões entre mundos, a chave do futuro por Soul Hunter. No ano de 2147, a humanidade vivia imersa em uma realidade onde a linha entre o virtual e o real era quase imperceptível. A internet, agora ultra rápida e omnipresente, conectava todos os aspectos da vida cotidiana, desde os dispositivos mais simples até as mais complexas naves espaciais que exploravam os confins do universo. Amélia, uma jovem programadora brilhante, passava seus dias entre dois mundos, a vastidão do espaço, a bordo da nave estelar Aurora, e o universo digital de Realvert, a maior rede de realidade virtual já criada. Em Realvert, Amélia podia ser quem quisesse,
fazer o que quisesse e viajar para onde sua imaginação a levasse, tudo com a velocidade de um pensamento. Certo dia, enquanto estava conectada em Realvirt, Amélia recebeu uma mensagem misteriosa. A chave para a próxima evolução está oculta nas estrelas. Intrigada, ela decidiu investigar a origem dessa mensagem, mergulhando ainda mais fundo nas profundezas da rede virtual e dos cosmos. Amélia então passou por um portal iluminado pelas estrelas, sentindo um misto de excitação e apreensão. Quando abriu os olhos do outro lado, encontrou-se em um mundo paralelo deslumbrante, onde a tecnologia avançada coexistia harmoniosamente com a natureza exuberante. Torres de cristal erguiam-se entre florestas luminescentes e rios de dados fluíam como veios de luz por todo o lugar. Ela foi recebida por uma figura enigmática, um guia digital chamado Nix, que possuía um corpo translúcido e olhos que brilhavam como constelações. "Bem-vinda, Amélia", Nix disse com uma voz suave e melodiosa. "Você está na Nexusfera, um mundo criado a partir das mais avançadas realidades virtuais e físicas. Aqui, a chave que você teme busca Estdeg escondida, protegida por enigmas e desafios que testam a dicotomia do conhecimento humano e digital." Determinada a desvendar o mistério, Amélia seguiu Nix por caminhos que desafiavam a lógica convencional. Eles passaram por florestas de algoritmos, subiram montanhas de códigos e cruzaram oceanos de informações. Cada passo era uma descoberta, uma nova forma de entender a relação entre o real e o virtual. No centro da Nexusfera, Amélia encontrou-lhe um templo antigo, repleto de símbolos e inscrições que pareciam mudar de forma diante de seus olhos. No altar, um dispositivo brilhava intensamente, a chave para a próxima evolução. Mas para acessá-la, Amélia precisava decifrar um enigma final. Qual é a conexão mais profunda entre todos os seres e todos os mundos? Ué. Amélia refletiu, lembrando-se de suas experiências tanto no espaço quanto na realidade virtual. Ela percebeu que, apesar das diferentes realidades, uma coisa sempre permanecia constante: a comunicação e a compreensão mútua. Com um sorriso confiante, ela respondeu: "A conexão mais profunda é o compartilhamento de conhecimento e experiências, a capacidade de entender e se conectar com outros, independentemente das barreiras." O templo resplandeceu em uma luz ofuscante e o dispositivo revelou seu segredo. Amélia agora tinha a chave para não apenas avançar na exploração do espaço, mas também para unir ainda mais as realidades digitais e físicas, criando um futuro onde os limites eram apenas ilusões. Ao encontrar a chave em um mundo paralelo, chamado RL, isto é, o recanto das letras, Amélia sentiu uma onda de inspiração invadir sua mente. Esse mundo, um refúgio para escritores e criativos, possuía uma energia única que fazia as ideias florescerem como nunca antes. Amélia começou a criar contos e fábulas futuristas, cada um repleto de novas tecnologias terrestres e viagens inimagináveis. Suas histórias não eram apenas narrativas, eram vislumbres de futuros possíveis. Ela escrevia sobre cidades flutuantes, florestas bioluminescentes que conversavam com seus habitantes e sociedades onde a realidade virtual era tão palpável quanto o mundo físico. Cada conto era uma exploração de como a tecnologia poderia transformar vidas, abrir novos horizontes e criar conexões profundas entre as pessoas. Amélia não parava de escrever. Com a chave mágica, ela conseguia acessar diferentes épocas e se conectar com futuros distantes. Em cada uma dessas conexões, ela descobria novas realidades e experiências que enriqueceram ainda mais suas histórias. Suas narrativas cruzavam os séculos, viajando até o ano de 2147, onde ela se deparou com inovações que ainda não existiam em seu presente.
no ano de 2147, a humanidade tinha alcançado um nível de desenvolvimento impressionante. As cidades eram inteligentes, adaptando-se às necessidades de seus habitantes. A internet ultra rápida permitia a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes planetas. A realidade virtual era uma segunda natureza, utilizada tanto para educação quanto para lazer. A Amélia, com sua chave mágica, não só observava essas maravilhas, mas também interagia com elas. Ela participava de conferências em tempo real entre Terra e Marte, colaborava com escritores de outras galáxias e experimentava tecnologias que pareciam saídas de suas próprias histórias. Essa imersão total em múltiplas realidades a fez perceber que a criatividade e a inovação não tinham limites. E assim, com a chave do futuro em mãos e infinitas realidades à sua disposição, Amélia descobriu que a maior conexão de todas era a capacidade de imaginar, criar e transformar o impossível em possível. Prisma História, Dependência e Interdependência, por Neri Sater. No coração de uma pequena vila chamada Veridian, viviam dois homens cujas vidas eram marcadas por diferentes filosofias de vida, Caio e Dante. Eles eram amigos de infância, mas o destino os guiou por caminhos diferentes. Caio era um homem de convicções firmes, acreditava que cada indivíduo era o artífice de seu próprio destino. Para ele, a dependência significava aceitar que suas ações, boas ou más, eram fruto de suas próprias escolhas. Trabalhando incansavelmente, ele construiu uma pequena oficina de marcenaria, onde criava móveis que eram admirados por todos na vila. Quando cometia erros, não procurava desculpas, aceitava suas falhas e aprendia com elas. Seus sucessos eram fruto de seu suor e dedicação, e ele se orgulhava disso. Dante, por outro lado, via o mundo através de uma lente diferente. Ele acreditava na interdependência, onde cada ação era influenciada por forças externas. Era um devoto fervoroso e acreditava seus sucessos e fracassos a entidades superiores ou a outros ao seu redor. Quando algo dava errado, culpava a má sorte, a interferência de inimigos invisíveis ou até mesmo a vontade dos deuses. Seus acertos eram atribuídos às orações de sua mãe ou aos conselhos de um velho sábio. Trabalhava como agricultor, mas suas colheitas eram incertas, variando conforme as estações e sua própria disposição. São duas abordagens diferentes para enfrentar a vida, pois cada indivíduo pensa da sua forma, fazendo naquilo que acredita. Prisma História. Eu já fui contatado por Monteiro Melodia. Aqui estou para contar fatos reais de minha vida. Perceber a falsidade das pessoas nos causa tristeza, mas é um dom. Não gostar de tumulto, barulho e confusão é uma percepção de defesa, um distanciamento do que pode nos machucar. Não sou antissocial, apenas vejo o mundo de um ângulo diferente, onde quem não vai ou faz o que todos querem se torna carta fora do baralho. Mas, no meu caso, com muita honra. Quando era criança, sofri uma tentativa de abdução. Fui suspenso, mas me debati e caí no chão gritando. A surra foi melhor do que ter ido com eles. Sim, meu pai ficou nervoso por eu gritar, chorar e não saber explicar o que tinha acontecido após eu ter ido no banheiro anexo ao nosso barraco. Depois desse fato, aos 4 anos de idade, obviamente cresci, me formei e comecei a me interessar por astronomia, ufologia, etc. Fiz diversos cursos e conheço ufólogos renomados do Brasil e do exterior. Mas ainda não era a cereja do bolo. Ufólogo recruta, estuda Anunnakis e vai para montanhas fazer vigilia, não que esteja errado, e eu também comecei assim. Olhava para o céu intensamente, tentava conversar com familiares e amigos sobre o assunto, mas o rótulo de doido era inevitável.
porque a maioria das pessoas não se ligam no assunto e acham doidice e a te debocham. JD vi muitos repórteres debochar das histórias contadas por quem já fez algum tipo de contato. Falar nisso, os seres, por algum motivo, evitam deixar provas. São 3 tipos de seres. Primeiro, os que são descendentes daqueles que estiveram aqui há milênios. Esses estão em locais de dificílimo acesso com o fundo do mar e nas montanhas do Tibete, México, Estados Unidos e Reino Unido, preocupados em controlar os nossos arsenais atômicos, eles que destroem grandes meteoritos que poderiam cair em locais povoados. O segundo grupo vivem em luas do sistema solar e ate na nossa lua, e suas naves, assim como as nossas, podem explodir e cair, nem o pesquisadores, e tentam evitar o contato, caso Roswell e Varginha. O terceiro grupo são os dimensionais que atravessam paredes, viajam em naves que podem se materializar. Os seres muito evoluídos, preocupados com a evolução espiritual da Terra, os estudiosos dos comportamentos, fazem operações, abduções, leem pensamentos e monitoram tudo o que se fala e que se faz neste planeta. Então agora, posso lhes afirmar que nem precisa procurar lá fora, eles estão aqui. Eu mesmo tive essa certeza no dia que um deles veio a mim por causa de um momento de aflição que, após eu ter tido FC e coragem de sair de casa naquela tarde de sábado, recebi sua presença. Aquele ser baixinho, vestido como humano dos anos 60, esperou o momento exato para falar, ao passar por mim, sem deixar ver seu rosto. Vocês vão perguntar como eu tenho tanta certeza que aquele ser não era deste mundo. Eu digo com toda certeza, ele não podia saber de jeito algum o que eu estava sentindo 1 hora atrás, nem mesmo onde eu ia ou o que estava sentindo. Mas ele sabia, não vou entrar em detalhe, o que aconteceu, lá de onde eu fui, mas com certeza, se eu não fosse algo semi, teria morrido. Passei 1 ano tentando entender como aquele ser sabia onde eu ia, o que estava sentindo, porque das roupas antigas, porque não deixou ver seu rosto, porque as pessoas que desembarcaram do trem com ele e o próprio subiram as escadas da Estácio e sumiram enquanto eu descia. Pior se não poder contar isso para ninguém, pois eu mesmo nem acreditava no que havia ocorrido. Mas hoje sei que somos observados e tem aí fora quem nos quer mal, porém também tem quem valoriza nosso merecimento e nos protege. Pensamos que somos absolutos donos do nosso nariz, mas em ser bem assim, eles nos guiam, eles sabem quem somos e, por falar nisso, somos seres dignos de vigilância constante. Em nosso DNA existe a bondade e a maldade numa encruzilhada que nos obriga a decidir o caminho que quer seguir, um caminho cheio de lindezas, prazeres e outro pedregoso, mas no final de qualquer uma das jornadas, haverá o saldo da nossa passagem pela Terra. Ninguém nasce bom, mas pode se tornar melhor se desejar, ou então deixar a raiz primitiva continuar, se alastrando e dominando. O universo precisava de um lugar para deixar aqueles que podem ser nocivos. Parece triste dizer isso, mas olhe para Enissares, como matamos nossos irmos, nossos animais, como destruímos a natureza. Somos heróis na vitória e culpados nas desgraças. Era previsto um planeta já bem maduro, com seres mais evoluídos, mas estamos produzindo a dor que alimentam as energias negativas e ocultas. Não há HD justos e sobre a Terra, porque mesmo aqueles que se julgam muito bom ainda acham ruim, e fazer parte das EC-SUS requer humildade e muita força de vontade. Nem sei que nível eu estou agora. Vente, Prínsima Estíria. A Terra Prometida, um conto de recomeço, por autor desconhecido. No distante futuro, a humanidade se viu diante de um dilema existencial. A Terra, outrora um oásis verdejante, sucumbiu à ganância e à negligência, transformando-se em um planeta árido e inóspito. Diante da iminência da destruição, a última esperança da humanidade
repousava em um projeto audacioso, a criação de um novo lar, um exoplaneta chamado Kepler 452b. Para alcançar esse refúgio distante, cientistas visionários desenvolveram uma tecnologia revolucionária, a fusão nuclear controlada. Através dela, gigantescas naves espaciais chamadas de Arcas foram construídas, cada uma carregando milhares de humanos em hibernação criogênica. A jornada para Kepler 452b foi árdua e longa. Durante séculos, as Arcas navegaram pelo cosmos, guiadas por estrelas distantes e sonhos de um futuro melhor. Ao chegarem ao seu destino, depararam-se com um mundo ainda em formação, um planeta coberto por oceanos turbulentos e uma atmosfera tóxica. Mas a esperança não se extinguiu. A bordo das Arcas, hobbies de nanotecnologia de última geração, conhecidos como nanites, aguardavam um momento de iniciar sua missão crucial: transformar Kepler 452b em um novo lar para a humanidade. Com precisão milimétrica e incansável trabalho, os nanites se ativaram. Eles purificaram a atmosfera, filtrando gases tóxicos e criando uma camada protetora de ozônio. Construíram ilhas flutuantes, elevando-as acima dos oceanos turbulentos, e as cobriram com vegetação exuberante, criando um novo paraíso verdejante. Décadas se passaram, enquanto os nanites trabalhavam incansavelmente, moldando o planeta à imagem da Terra perdida. Finalmente o dia chegou. O ambiente de Kepler 452b estava pronto para receber seus novos habitantes. As Arcas pousaram suavemente nas ilhas flutuantes e os humanos, despertados de sua hibernação, pisaram em solo firme pela primeira vez em séculos. A emoção era palpável, lágrimas de alegria brotaram em seus olhos, enquanto observavam o novo mundo que se estendia diante deles. Com corações renovados e mentes repletas de esperança, a humanidade se dedicou à construção de uma nova civilização em Kepler 452b. Guiados pela experiência do passado, eles juraram proteger este novo lar, vivendo em harmonia com a natureza e com o legado da Terra perdida. Ao longo dos anos, a população de Kepler 452b prosperou. Cidades vibrantes surgiram entre as ilhas flutuantes, conectadas por uma rede de pontes e túneis subaquáticos. A tecnologia floresceu, impulsionada pela inteligência artificial e pela nanotecnologia dos nanites. Mas a história da Terra jamais foi esquecida. Nas escolas, as crianças aprendiam sobre os erros do passado, sobre a ganância e a negligência que quase destruíram seu planeta natal. Eles aprendiam sobre a importância da sustentabilidade, da preservação ambiental e da coexistência pacífica com todas as formas de vida. Kepler 452b se tornou um símbolo de esperança, um lembrete de que a humanidade, mesmo diante de seus maiores desafios, sempre pode encontrar um caminho para recomeçar. A história deste exoplaneta é um conto de resiliência, inovação e fé no futuro, uma prova de que, mesmo nas profundezas do espaço, a chama da esperança humana jamais se apaga. Fim. Observações. Criei uma história emocionante sobre a busca da humanidade por um novo lar em um exoplaneta. Explorei os temas da tecnologia avançada, da nanotecnologia e da inteligência artificial. Descrevi a transformação de Kepler 452b em um planeta habitável e a construção de uma nova civilização. Enfatizei a importância da sustentabilidade, da preservação ambiental e do aprendizado com os erros do passado. Concluo com uma mensagem de esperança sobre a capacidade da humanidade de recomeçar e construir um futuro melhor. Conto criado com fins didáticos, podendo ser usado em educação básica, grato. Prínsima História, a grande jornada
para Gliese 12b por Vanderlei Motta. No ano de 2024, uma descoberta extraordinária balançou a comunidade científica e acendeu a imaginação do mundo. Um grupo de brilhantes estudantes de doutorados da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Edimburgo, na Escócia, havia encontrado um planeta do tamanho da Terra, potencialmente habitável, a apenas 40 anos-luz de distância. Batizado de Gliese 12b, esse novo mundo oferecia uma chance única de explorar um planeta que poderia abrigar vida. A descoberta, publicada na renomada revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, foi uma colaboração internacional que envolveu até mesmo a NASA. A missão de estudar Gliese 12b logo ganhou prioridade global, com o telescopio espacial James Webb se preparando para apontar seus olhos para o distante planeta. Diante da possibilidade de colonizar Gliese 12b, uma seleção rigorosa começou. Pessoas de todo o mundo se candidataram para fazer parte dessa missão histórica. APS, um processo seletivo degradou um grupo de cientistas, engenheiros, dicos e especialistas em diversas degreias foi escolhido. Entre eles estavam Sara, uma astrobióloga brasileira, Kenji, um engenheiro aeroespacial japonês, Amina, uma médica queniana, e Carlos, um engenheiro de sistemas espanhol. Passaram-se 24 anos. Então, em 2028, a nave espacial Aurora foi lançada em direção a Gliese 12b. A viagem, mesmo com a tecnologia avançada de propulsão por fusão, duraria cerca de 20 anos. Durante esse período, os tripulantes passariam por um sono criogênico, acordando apenas em intervalos regulares para a manutenção da nave e para realizar estudos periódicos. Finalmente, em 2048, a Aurora entrou na órbita de Gliese 12b. Os primeiros sinais eram promissores. A atmosfera continha oxigênio e nitrogênio em proporções similares às da Terra, e a temperatura média de 42 graus Celsius sugeria que, com ajustes adequados, a vida humana poderia prosperar ali. Ao aterrissar, os pioneiros encontraram um mundo fascinante. Gliese 12b era coberto por vastos oceanos e florestas exóticas. As plantas, de cores vibrantes e formas nunca vistas, sugeriam uma biosfera rica e diversificada. A equipe começou imediatamente a construção de uma base autossustentável, utilizando impressoras 3D para criar estruturas habitáveis e sistemas de suporte à vida. Sara, a astrobióloga, ficou encantada ao descobrir micro-organismos aquidéticos que poderiam ser parentes distantes das primeiras formas de vida na Terra. Kenji e Carlos trabalharam incansavelmente para adaptar a tecnologia terrestre às condições singulares do planeta, enquanto Amina estudava os efeitos do novo ambiente na saúde humana. A vida em Gliese 12b não era sem desafios. Tempestades violentas e a radiação estelar da anã vermelha, Gliese 12, exigiam constante vigilância e inovação, mas a equipe perseverou, impulsionada pelo sonho de criar uma nova casa para a humanidade. Os dados enviados de volta à Terra inspiraram uma segunda onda de colonizadores e uma nova era de exploração espacial. Gliese 12b se tornou um símbolo de esperança e da capacidade humana de se adaptar e prosperar, mesmo nas condições mais desafiadoras. Décadas se passaram e a colônia em Gliese 12b cresceu e floresceu. O planeta, que uma vez era apenas um ponto distante no céu, agora era um lar vibrante para milhares de pessoas. A jornada para Gliese 12b não apenas marcou o início da colonização interplanetária, mas também uniu a humanidade em um objetivo comum: explorar, aprender e sobreviver. E assim, Gliese 12b
se tornou mais do que um novo mundo. Tornou-se um símbolo da infinita curiosidade e resiliência humanas, um farol de esperança para gerações futuras que olham para as estrelas e se perguntam o que mais está por descobrir. História de ficção baseada em fatos reais. 2024, Prínsima Styria. Acoli Nia, perdida de Marte por Alex Raimundo, quando Thomas Bonanon entrou no posto de Telsgrafo e viu Miles McClelmont sentado frente do equipamento que matraqueava, registrando uma transmissão, encheu-se de esperança. Apoiando as mãos no balcão de madeira, indagou: "E Miles, vou poder mandar meu telegrama para Baltimore?" O operador ergueu os olhos do aparelho e encarou o recém-chegado com ar cansado. "Ainda não, Sr. Bonanon. Essa maldita tempestade, Trica! O senhor deve ter visto a aurora essa noite." "Sim." Bonanon fez um aceno de cabeça. Um fenômeno deveras intrigante. Nunca havia visto nada parecido, pelo menos não aqui tão ao sul. Dizem que é muito comum no Canadá. E apontando para o telegrama, que não parava de matraquear, enquanto uma fita de papel se enrolava no carretel. "Mas essa coisa, não estudeg, funcionando afinal?" McClelmont abriu as mãos. "Está e não está, Sr. Bonanon. Eu já desliguei a bateria e continua funcionando sozinho. Faz horas." "Está funcionando sem bateria?" questionou Bonanon incrédulo. "Deve ter muita eletricidade na fiação dos postes. Só pode ser isso", avaliou o operador. "Pensei que desligando a alimentação iria parar, mas a mesma mensagem chega sem parar." "Alguém mandando um telegrama?" sondou Bonanon. McClelmont apertou os olhos, segurando um pedaço da fita impressa entre os dedos. Nada que fazia sentido. Repete SOS 3 vezes, depois uma sequência de números, e finalmente duas palavras que parecem latim: Hellas Planitia. Que o aparelho esteja funcionando sem alimentação pode ser realmente efeito da tempestade elétrica, mas essa transmissão, alguém tem que estar transmitindo, correto? Bonanon encarou o telegrama com suspeição, como se o aparelho estivesse enfeitiçado. "Sim, alguém", assentiu o operador. "Alguém que não se identificou. Bem, vamos ter que esperar para ver até onde isso dura." Ambos não tinham como saber, mas os efeitos da tempestade elétrica durariam até o dia seguinte. Antes disso, porém, o rolo da fita de papel do telegrama foi inteiramente gasto com a recepção da mensagem misteriosa. "Voctam. Vai gostar de ver isso, Wesley", anunciou Sérgio Lara, exibindo uma caixinha de madeira escura. Wesley Carter, o interpelado, apanhou o objeto e abriu a tampa. Dentro havia um pedaço enrolado de fita de papel de telegrama e um cartão com anotações à tinta, ambos amarelados pelo tempo. "Isso, mesmo de 1859? Questionou encarando a fita, mas sem coragem de tocá-la. 1º de setembro de 1859, assegurou Lara com orgulho. Um antepassado da minha mãe era operador de telegrama no interior de Maryland e guardou essa mensagem como recordação. A transcrição está no cartão." Carter pegou o cartão e examinou-o frente em verso. Franziu imediatamente a testa. "Cara, isso não pode ser de 1859, embora seja a data que está escrita no cartão." "Como assim?" inquiriu Lara. "Aqui diz SOS, repetido 3 vezes. Suponho que seja um pedido de socorro, correto?" Lara deu de ombros. "Não sei o que meu antepassado pensou. Ele só transcreveu o que estava em Morse na fita." A observação desconcertou Carter. "Bem, sim, porque o sinal de SOS é uma invenção do início do século XX. Nunca que alguém iria mandar um pedido de socorro com um SOS em 1859. Puxou o celular do bolso e fez algumas consultas rápidas na caixa de busca. Sim, o SOS virou padrão em 1906.
E quanto a Hellas Planitia, ergueu os olhos do celular e encarou Lara. Há uma cratera enorme, em Marte. E esses números depois do SOS são coordenadas dentro da cratera. Lara ergueu os sobrolhos. Alguém em Marte mandou um telegrama para o meu tataravô em 1859? Usando uma convenção de radiotelegrafia de 1906 e com um nome para a cratera que só foi inventado por volta de Airat en Nutru Yerupatiero. Devolveu a caixinha para Lara e comentou: "Sugiro que você tente, guarde isso com todo o cuidado. Ainda não aconteceu, mas se algum dia tivermos uma colônia em Marte, em Hellas Planitia, é possível que eles mandem um SOS que vai chegar à Terra na época errada, muito antes que alguém possa mandar ajuda." E diante da expressão assustada de Lara, acrescentou: "Também é possível que, mesmo se a mensagem tivesse chegado na época certa, nós nada pudéssemos fazer. Se usaram Morse, é porque todas as outras formas de comunicação devem ter falhado."